Boa noite a todos. Para que possamos iniciar a palestra de hoje, por favor, fechem os olhos. Nós agradecemos, Pai, por esta oportunidade que temos de falar em Seu nome, de estarmos unidos diante de Ti, na presença dos amigos espirituais que nos auxiliam com boas inspirações, com seus fluidos balsâmicos e salutares, com as instruções do Evangelho do Mestre Jesus. Que possamos receber de Ti, Senhor, o Seu amor, a Sua paz. Que eu possa contar com o mentor Erasmo Gurgel nesta noite e que ele possa realizar o seu trabalho. Eu, apenas médium, me coloco a serviço, me coloco à disposição de trabalhar como serva do Senhor. Graças a Deus, graças a Jesus. A palestra de hoje tem como tema um só rebanho, um só pastor. E Kardec nos informa que Jesus, quando transmite esta frase, está assim informando que um dia o Evangelho unificaria toda a humanidade. Nós utilizamos o Evangelho de João, capítulo 8, versículos de 12 a 20. E Jesus diz: eu sou a luz do mundo. O que me segue terá a luz da vida. Mas os fariseus disseram: dá testemunho de ti mesmo, logo teu testemunho não é verdadeiro. Jesus então explica: dou testemunho de mim mesmo, porque eu sei de onde venho e para onde vou. Vocês não sabem de onde venho e para onde vou. Vocês julgam segundo a carne. Eu a ninguém julgo, e se julgo, meu juízo é verdadeiro, porque eu não sou só, mas sou eu e o Pai que me enviou. Então os fariseus dizem: onde está teu Pai? E Jesus explica: não conheceram a mim, nem conheceram a meu Pai. Se me conhecessem, certamente conheceriam meu Pai. Vejam que é um trecho belíssimo, onde Jesus nos dá informações de que Ele é o caminho por onde nós devemos seguir e Ele traz toda a luz que precisamos para seguir neste mundo. Jesus ainda deixa claro que Ele sabe sim que é o governador do planeta, Ele sabe pelos mundos e pelas partes espirituais do plano espiritual que caminhou. Jesus ainda afirma que conhece muito bem o Pai, deixando muito claro de que já se transformou num espírito puro, de nível superior. Mas nós podemos utilizar o livro do Chico, no qual Emmanuel, Fonte Viva, capítulo 166, nos informa que existem muitos que dizem confiar no Divino Mestre, mas confiança estagnada pode ser força inerte. Ele ainda diz: se você se afeiçoou ao Evangelho, não fique de fora do serviço cristão. Procure o Senhor, seguindo seus passos. Só assim nós poderemos estar com o Senhor, recebendo-lhe a luz. Erasmo fala que muitas vezes nós escutamos pessoas dizendo: eu faço tudo o que me informam. Eu vou no centro, eu assisto às palestras, eu faço os tratamentos espirituais, eu tento ser uma boa pessoa, não falo mal de ninguém, ajudo quando eu posso. Mas ainda assim eu sinto que a minha vida, ela não é completa, me falta alguma coisa, como se um peso tomasse conta de mim. Erasmo diz que este trecho vem de encontro a estas nossas necessidades, que são necessidades espirituais, necessidades de progresso do ser humano. Quando nós realmente nos colocamos à disposição de servir no trabalho cristão, seguindo as instruções do Mestre Jesus, a nossa vida encontra a luz que nós precisamos para seguir.
É como se todos os problemas se extinguissem. Nós ainda temos as contas para pagar, os desentendimentos familiares, nós temos os problemas cotidianos, mas é como se tudo fosse mais fácil. O fardo é realmente mais leve. Esta luz que Jesus emana, ela consegue nos atingir porque somos realmente seguidores do Mestre Jesus. Então, este trabalho cristão ao qual ele se refere é quando você estende a mão para todos os necessitados, sejam eles carentes de alimentos, roupas ou consolação. Isso é que traz para nós esta alegria que nós nem sabemos explicar. É o que nos envolve, é o que nos preenche e nos faz caminhar com real segurança. No mesmo livro, Fonte Viva, isso mesmo, Fonte Viva, Emmanuel, já no capítulo 173, ele diz que perceber o sentido da vida é quando nós nos colocamos realmente no serviço e diante de burilamentos constantes. Ele fala, observa a tua posição diante da luz, porque quem apenas vislumbra a realidade da vida, fala muito e age menos. Mas aquele que já penetrou toda esta realidade, ele fala menos e age mais. É exatamente sobre isso que nós estamos falando. Sabe aquela situação de vou fazer, mas eu começo segunda-feira, eu vou ajudar meu vizinho, mas acredito que ele pode esperar até amanhã, porque hoje eu estou muito cansada. Mas eu sei o quanto é imprescindível fazer a caridade. Eu realmente já li no Evangelho, eu sigo todas as palavras do Mestre Jesus. Eu tenho a certeza do que precisa ser feito. Eu já até falei para minha vizinha tudo isso. Eu falo para todo mundo. Mas na hora de fazer, eu deixo para amanhã. Aquela pessoa que realmente já compreendeu as necessidades sociais, as necessidades familiares e as necessidades pessoais que nós temos, ela arregaça as mangas e ela trabalha agora. E existem diversos campos de atuação. Como eu disse, o agora é você chegar lá na sua casa e perceber que tem alguém precisando conversar com você. É você realmente se dar conta de que dentro do seu lar existe um necessitado que você pode auxiliar hoje. Nós ainda podemos utilizar outro trecho do Evangelho, ainda Evangelho de João, capítulo 10, versículos de 7 a 16. E Jesus fala, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim foram ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Aquele que entrar por mim será salvo. Entrará, sairá e encontrará pastagens. Eu vim para que tenham vida em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço minhas ovelhas e das minhas sou conhecido, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agrupá-las e elas ouvirão minha voz. Haverá um só rebanho e um só pastor. Trecho lindo, excelente de Jesus explicando então que um dia todos seguiriam a sua voz, todos seguiriam o seu evangelho. Eu utilizo novamente um livro de Emmanuel e neste livro, eu peço perdão, não vou me recordar o nome, capítulo 115, e ele fala a porta. Eu sou a porta das ovelhas. Emmanuel diz que é necessário que as ovelhas reconheçam a porta da redenção. Porque, apesar disso, mesmo sabendo qual é a porta que devem entrar, ainda assim não devem dispensar a cautela
na orientação que devem seguir. Emmanuel ainda explica que muitos se perdem. Então, em diversas situações, as ovelhas do rebanho se perdem porque são imprudentes e se tornam surdas à voz do pastor. E desta forma, elas não conseguem caminhar pela estrada que lhes seria própria, adequada. Ora, desta maneira, acontece com inúmeros homens que se desviam da sua trajetória, do seu curso de experiência na Terra. E Erasmo fala: quantos de nós não sabemos os caminhos que devemos seguir? Mas ele fala que isso tudo, saber o caminho, saber qual é a porta da redenção, não dispensa a cautela. É o orai e vigiai. Nós sempre devemos estar atentos a todas as questões corriqueiras do dia a dia. Tem um trecho no Evangelho segundo o Espiritismo, o Erasmo diz, é capítulo 17. Tomara que eu seja uma boa médium. E diz que nós devemos entregar todas as ações do dia a Deus, pedindo proteção ou bênção. É exatamente isso. Tudo que eu vou fazer, eu entrego nas mãos do Senhor para que eu não falhe, para que eu não tropece no meio do caminho. De repente eu sei perfeitamente bem como eu devo tratar a minha família, meu marido e minhas filhas, mas ainda assim eu piso na bola, eu cometo falhas. Então que estejamos sempre atentos. No outro trecho ele ainda diz que muitos se perdem do rebanho porque não escutam a voz do pastor. Muitos se esquecem do Evangelho com toda a sua essência nata, a sua essência pura e sincera. Porque tudo que Jesus disse era muito simples. Se as pessoas tivessem amor no coração, conseguiriam segui-lo facilmente. Mas nós nos deixamos envolver por ambições, egoísmos, orgulhos e desta forma nos desviamos do caminho e ficamos surdos à voz do pastor. Então é isso, ficarmos atentos à voz do pastor, estarmos sempre com o coração puro para podermos nos entregar a este pastor que é Jesus. No livro A Gênese, capítulo 17, Kardec vai explicar todo este trecho do um só rebanho, um só pastor. E ele fala que Jesus anuncia de forma muito clara de que um dia todos os homens se reuniriam numa única crença. Mas parece tão difícil isso. Se nós estivermos então pensando em todas as diferenças que existem entre as religiões, como seria possível que todos no mundo inteiro tivessem a mesma crença? Esta unificação parece muito complicada para nós. Kardec explica que a unidade ela se faria da mesma maneira que se fará em sociedade, política, até comercialmente. Seria com o rebaixamento das barreiras que separam os povos e também da assimilação das crenças, usos, costumes e linguagens. Então, quando os povos estiverem se reconhecendo, se compreendendo, todas estas adversidades e estas diferenças, esta imensa desigualdade, ela será extinta. Kardec ainda fala que os povos do mundo inteiro, eles já confraternizam, já assimilam ideias comuns, então já pressentem a unidade que é desejada por todos e se faz cada vez mais necessária, exatamente para estreitar os laços de fraternidade entre as nações. Isso vai acontecer através do desenvolvimento da razão e também do progresso das ciências, justamente que agem para demonstrar os erros materiais sobre os quais as religiões se apoiam. Então, são as ciências que vão mostrar os erros que ocorrem entre essas religiões. Mas Kardec fala, se a ciência ela demole em religião o que é
criação do homem e também fruto de sua ignorância diante das leis divinas, não pode destruir o que é obra de Deus e da eterna verdade. Portanto, a ciência é sim o caminho para chegarmos até a unidade. Para chegar até a unidade, todos os homens deveriam se reunir num terreno que seja neutro para todas, que seja comum para todas. Todas as religiões deverão fazer concessões e também sacrifícios mais ou menos grandes, dependendo da multiplicidade dos seus dogmas. E esses cultos, segundo Kardec, deverão ficar ultrapassados e serão absorvidos por ideias progressistas. Então, segundo Kardec, isso é o que vai acontecer pouco a pouco, até que todos concordem numa mesma crença, tenham uma única crença. Ele ainda diz que a religião que deverá então servir para que todos os homens se reencontrem seria aquela que pudesse melhor satisfazer a razão e também as aspirações do coração e do espírito. Aquela ainda que não fosse desmentida pela própria ciência, aquela que fosse emancipadora da inteligência, aquela também que pudesse se basear na fé racional, e ainda aquela que tivesse o código moral o mais puro, o mais forte, que fosse então em harmonia com as necessidades sociais. Além de tudo isso, que fosse uma religião que pudesse fundar o reino do bem sobre a terra, com base na prática da caridade e da fraternidade universais. Quando eu estava estudando para essa palestra, é óbvio que falando sobre todos esses aspectos, nós chegamos na doutrina espírita, que justamente é a religião que tem todos esses pontos de vista, que nos faz raciocinar, questionar, averiguarmos as informações. Kardec ainda informa que o que mantém o antagonismo entre as religiões é justamente a ideia que elas têm do seu Deus particular. Cada uma delas vai pensar que o seu Deus é o mais poderoso, é o Deus único, é aquele Deus que é invencível, em hostilidade com os deuses dos outros cultos e que vai se ocupar em combater a influência dos outros deuses, das outras religiões. Ele diz que quando todas as religiões estiverem convencidas de que existe um único Deus no universo e que este único Deus, ele o mesmo, sob diversos nomes, Alá, Jeová, Deus, quando todos estiverem de acordo sobre os seus atributos, aí sim terão então compreendido que um único ser tem uma única vontade. Desta maneira, todos compreenderão que são servidores de um único Senhor e filhos de um único Deus, podendo se estender as mãos e caminharem unidos, então darão um grande passo para a unidade. Eu vou utilizar para finalizar o livro Tua Fé Te Salvou, de Richard Simonetti, excelente, traz diversos trechos do Novo Testamento e Richard explica de uma forma muito elegante e minuciosa. Ele explica que a intolerância religiosa é um absurdo inconcebível. Fala ainda que a finalidade da religião é conduzir todos os homens a Deus. E se o Criador é Pai de todos nós, por que cultivarmos desentendimentos em nome da nossa crença? Deus não tem preferências. Somos todos irmãos, somos todos filhos
de Deus. Jesus deixou claro que os seus discípulos seriam aqueles que vivenciassem seus ensinamentos, independente da sua nacionalidade, sua raça ou sua crença. E é com isso que nós trazemos a reflexão de hoje. Nós temos a mania de julgar. Como nós falamos lá no primeiro trecho de João, capítulo 8, ele falou aos fariseus: vocês julgam segundo a carne. Nós também fazemos isso, infelizmente. Nós julgamos segundo a vestimenta, a forma como você se comporta na sociedade, segundo a instrução, a moradia, a cor da pele, a raça, a família, enfim, tudo é motivo para julgarmos. A nossa religião não foge à regra. Nós também julgamos as pessoas mediante este rótulo. Então, se diante de nós está um católico, nós já sabemos como ele é, porque ele é um católico. Se diante de nós está um evangélico, nós também já sabemos como ele se apresenta na sociedade, porque é evangélico. Isso também acontece com os umbandistas, candoblecistas e nós, espíritas, diante dos outros irmãos, também sofremos, claro, preconceitos e discriminações. Erasmo diz, seria tão interessante se nós aproveitássemos o tempo que temos juntos para aprendermos uns com os outros. As religiões todas devem conduzir o homem a Deus. Nós sempre temos algo para aprender com todos os nossos irmãos, independente da religião. É uma troca muito produtiva e proveitosa. Um dia sim, todos terão como base o Evangelho do Mestre Jesus, mas eu percebo isso no dia a dia, lá com os pacientes. Eles sabem que eu sou espírita. Cada um na sua religião tem alguma coisa boa para me oferecer e me escutam. Também querem saber como é a nossa doutrina. O mais importante de tudo é tirarmos os rótulos, tirarmos as máscaras e olharmos para todos como reais irmãos que somos. Aproveitarmos esta oportunidade para deixarmos muito bem definido de que Jesus é o único pastor que nós temos. Nós seguimos o seu evangelho. E o nosso único Senhor é Deus, que é comum a todas as religiões, porque é o ser único do universo, o único Criador, o único que controla tudo, até a menorzinha folha que cai de uma árvore. Portanto, nada de rótulos, nada de discriminação diante das religiões, e tenhamos fé de que um dia todos nós nos olharemos sem barreiras, com um sorriso no rosto, cheios de amabilidades e reais servidores do Senhor, realizando o serviço cristão que é importante e fundamental para a base da fraternidade universal. Eu agradeço muito pela oportunidade que me foi dada. Para que possamos finalizar a palestra, por favor, fechem os olhos. Eu agradeço, Pai, por este momento, por todos os ensinamentos do Mestre Jesus e pelos esclarecimentos também do mentor espiritual. Senhor, meu Pai, que nós possamos distribuir as palavras do Evangelho e cada um que tenha dentro do seu coração a erva do amor plantada por Jesus. Que possamos observar os trabalhos importantes que podemos desempenhar no mundo e realizarmos, agirmos cada vez mais para que a fraternidade se instale, para que as barreiras da discriminação sejam eliminadas completamente da nossa sociedade. E desta forma, com o amor que Jesus nos entregou, nós podemos seguir a sua luz em paz. Eu agradeço a Erasmo por mais este trabalho. Graças a Deus, graças a Jesus. Que vocês tenham todos a paz nos lares e nos corações. Muito obrigada.